E aí, Thiago? Diego, Carola voltou também. Oba, a Natália já tá na área, vamos chamar aqui. Silvia, você voltou? Ou você nem saiu? Maripé, querida, Anderson, que bom, vocês voltaram. Voltamos. Então, ele tinha pedido, André, né, tinha pedido, então a gente conversa no direct. Isso, pode mandar mensagem Pes- inbox, né? É, o pessoal tá voltando, tinha 50 e poucas pessoas, agora tem 21. Vamos esperar um pouquinho para Isso, ver se quem volta quiser fazer mais? perguntas, pode fazer, né? Isso. Saí, dei comida para as crianças e voltei correndo. Mãe, Ai, né? Silvia. Mãe não Silvia é existe, maravilhosa. gente. E ela é mãe de três. Nossa, ela é deusa. É, uma Deus na turminha. Terra. Incrível. Ó o Magno aí na área. Oi, Magno. Gente, Tem mais. Magno! É... O Anderson rindo também. Eu esqueci o que eu ia falar. Ai, é uma raiva quando isso acontece, gente. Acho que é a idade. Tô Deixa eu começando a lembrar ficar que também, se eu não esquecida. esqueci de falar nada de tradição oral, é muita coisa, né? Sim. A Tati Henrique aí na área, rainha. Boa tarde, Gente, lindona. Quero ai, indicações de histórias. Olha, toda sexta-feira eu compartilho aqui no Baobazinho, no IGTV. É IGTV que fala, gente? Eu não sei se é a IGTV, eu não sei se é IGTV, enfim, eu falo eu sou IGTV. péssima. Pra mim também é IGTV. Toda sexta-feira tem vídeo com sugestão de livro infantil ou infanto-juvenil. Todos escritos por autoras negras ou autores negros. Então, toda sexta-feira pode acessar o IGTV quando acabar aqui mesmo o bate-papo, porque lá já tem vários. Eu nem sei quantos vídeos, porque eu não comecei com a quarentena, eu já publicava esses vídeos antes. É E eu verdade. tinha, eu tinha o objetivo de fazer por 6 meses isso, mas acho que eu não vou fazer por 6 meses, não. Acho que eu vou ficar fazendo, porque eu estou descobrindo muito livro interessantíssimo, que de Não, e é repente as pessoas até já maravilhoso. conhecem, mas É, eu tô me alimentando. Mari é muito leitora, né? E que apesar de bom. pequenininha, mas ela é fissurada por livro, eu tô me alimentando disso. É Tá sendo isso. um bálsamo. Tá sendo maravilhoso, Ju. Então, aí lá tem. E no AIO, lá no Instagram mesmo do AIO, você também encontra contação de histórias. Tem lá algumas pessoas, tem alguns vídeos, e tá muito lindo, é só acessar. Mas tem muita gente maravilhosa fazendo contação de história direto aí na internet, gente. Tem mesmo. Gente, até o Milor tá aqui. Milor, você tá ficando high-tech, Sério, meu ele tá irmão. aqui? Não vi, que bom. Tati entrou, eu até tremi nas pernas. O que a gente vai falar depois que Tati entra, hein, Ju? Eu tô doida Tem para nada ouvir pra Tati falar. também. Tatiana vai participar semana que vem. Ela vai estar aqui compartilhando um bocado do tantão de coisas que ela sabe, maravilhoso. Ela é uma das depositárias, né? Dessas depositárias que a gente estava falando, a tradição oral. Não falei da de Ó, cheiro, vou falar. Amo Ingra. Ingra, sim, maravilhosa. sim. É, eu É o lancei, Milô, ele gente, tá há um aqui, agora eu tempinho. vi. Tá lá, você viu? Eu lancei Diga, há fale de todos os seus 2 projetos. semanas mais ou menos. Uma revista, né? Minha primeira publicação, um pouco assim mais profissional. E é uma revista que está se propondo a disseminar diversos conteúdos que eu venho pesquisando ao longo do tempo, né? Faz mais ou menos 10 anos que eu tenho essa vivência dentro da pesquisa das tradições negro-africanas, do continente e diaspóricas. E a primeira edição falou sobre padronagens e muralismo nos lares africanos, né? Uma arte feminina em diversas regiões do continente. É bem interessante, bem bonita, bem leve. E tem uma bibliografia bem legal também para você seguir estudando, se você quiser. Quem puder fortalecer, chega junto, que é super baratinho para quem é preto, é R$ 10, para quem é preto e indígena, né? R$ 10, para quem não é, custa apenas R$ 20. E se você também não tiver com essa grana, que eu sei que o momento tá foda,
pode me chamar inbox, que a gente super troca ideia e você vai sair com o seu exemplar, tá bom? Mas fortaleçam a família preta, que nesse momento é essencial. Acho que eu vou O então Thiago está contar o dizendo caos, aqui. Ju. Hum, Hã? acho que eu É vou o então quê? já contar o caos. Sim. Posso só ler o comentário do Thiago? Por É favor, só meu para irmão de dividir. axé, meu mais É, velho. isso mesmo. Só para dividir em conversa com alunos, na EAD, quando falávamos sobre os africanos que vieram trazidos à força pelos sequestradores portugueses, vieram médicos, arquitetos, artistas, a realeza. Uma aluna perguntou sobre os médicos africanos e questionou sobre universidades na África. Então descobri que a primeira universidade do mundo surgiu no Mali, no século XII. Justamente com Mansa Musa, que foi um grande imperador, né? Descendente direto de Ah, Sundiata Keita. aqui a Mônica voltou, do avô de 100 anos. A minha tia Ah, benzedeira usava arruda para benzer. Essa planta tem muito significado para mim. Preciso colocar sempre uma folhinha de arruda atrás da orelha. Melhora muito o meu astral. Preciosidades. tradição Estão oral, querendo, tradição oral. estão querendo a tua revista. Ah, Gente, eu depois vou podem me mandar deixar. uma mensagem. É, a Natália, eu vou marcar a- as redes da Natália para que vocês acessem direto lá também os perfis dela, do Movimento Eregbal já, do Música História ou História e Música? Um Música e outro projeto dela. história. Gente, acessa, maravilhoso. É isso, acho que agora podemos te ouvir cantar. Ah, esse caos é para encerrar o nosso papo. Agradeço a todo mundo que ficou até agora, quem também não pôde ficar. Uma honra poder, enfim, ofertar um pouco das minhas palavras e também receber um pouco das palavras de vocês. Essa troca é vida, né? É a pura existência, é isso. E é um caos que eu ouvi de Mestre Didi, é um caos legítimo, diga-se de passagem. E quando eu falo assim de causa legítima, é porque quando fala de tradição oral, a galera acha que é só mitologia e lenda, né? Mas não. Então eu vou contar um trechinho desse caso para vocês, tá? Que diz o seguinte: esse foi um caso legítimo que aconteceu em Santa Amaro da Purificação, no estado da Bahia. E os causos de lá são muito potentes, né, gente? E aí diz que existia há muito tempo atrás uma senhora que ficou viúva junto com a sua filha, e as duas eram muito pobres. Elas eram tão pobres que elas não tinham mais onde morar. De repente, elas foram destituídas assim da casa onde elas viviam. Então elas caminharam, 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 e depois de muito caminhar, elas encontraram um engenho abandonado numa antiga fazenda que tinha lá em Santo Amaro mesmo. Nesse engenho abandonado, que já estava bem velho, imagina, era da época escravagista isso, né? Elas encontraram uma capela, né? A capela da fazenda, a capela do engenho, que estava bem deteriorada, mas ainda tinha até umas imagens ou outras de santos ali, bem instruídas, mas elas viram que ali era um lugar que dava para se viver. Então, durante o dia, elas cozinhavam, né? Faziam renda, que eram mulheres rendeiras. E durante a noite, assim que o sol ia embora, elas rezavam ali na capela mesmo, que é onde elas decidiram morar, e depois iam deitar. Uma bela noite, elas ficaram tão empolgadas na reza que foram até mais tarde, nem se atinaram de que estava muito tarde. De repente, elas começaram a ouvir passos de pessoas que estavam indo para aquela capela. Essas pessoas foram se achegando. Elas estavam carregando um corpo de uma pessoa morta dentro de uma rede, que era costume naquela época, né? Não tinha caixão, se carregava os corpos das pessoas dentro de rede. E aí, essas pessoas pararam ali no meio delas, agacharam a rede, botaram no chão com o corpo e começaram a rezar. Elas ficaram tremendo de medo, mas continuaram a rezar, achando que eram, sei lá, assombração. De repente, o galo cantou. E aí uma das pessoas que estavam rezando disse: quem ajudou a rezar vai ficar com o morto para enterrar. E elas desapareceram, num passe de mágica.
A mãe e a menina foram correndo deitar para dormir, tremendo de medo. Imagina a agonia. Gente, foi desesperador. No dia seguinte, aquele corpo ainda estava lá. E elas não sabiam o que fazer com esse corpo. A menina falou: Mãe, vamos procurar o vigário e pedir para ele ajudar a gente, já que a gente não tem dinheiro nem para enterrar esse morto. A mãe falou: Mas menina, como é que a gente vai chamar o vigário se a gente nem sabe se o morto é homem ou se é mulher? A menina então teve a ideia de furar um pedaço da rede para atinar o que tinha ali dentro, se era homem ou se era mulher. Quando elas furaram um pedaço da rede, qual não foi a surpresa, Ju? Quando elas descobriram que lá dentro da rede só tinha dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E a história conta que elas ficaram tão ricas, mas tão ricas, que nunca mais se ouviu falar dessas duas pelas bandas de Santo Amaro da Bahia. Cara, que história maravilhosa! Gente, isso é tradição oral purinha. A minha mãe conta uma lá de Pernambuco, meus pais são pernambucanos, a minha mãe conta uma muito parecida, Conta. mas mas aconteceu com ela. Só que Olha ela aí, não tá aceitou. vendo? Ela não aceitou e a pessoa sumiu, a pessoa desapareceu. E Olha, era uma cara. bola, era assim. Ela estava caminhando porque ela diz que para lavar roupa não tinha água na casa, então eles tinham que buscar água todo dia num lugar distante. E aí minha mãe diz que no tempo de seca, eles conseguiam andar dentro do rio, e inclusive passar por pedras que quando tinha água, essas pedras não eram visíveis, porque a água cobria. Uhum. E caminhava muito. E ela disse que uma vez ela estava caminhando sozinha, indo buscar água, e apareceu um homem do nada, de trás de uma dessas pedras. E ele tinha uma bola na mão. E aí ele deu boa tarde. Minha mãe diz que era uma prática comum na roça, as pessoas se cumprimentarem. E ela deu boa tarde e ele perguntou: Você quer jogar comigo? E ele tinha uma bola na mão. E minha mãe disse que sentiu um arrepio e falou: Não, obrigada. E continuou andando. Aí ela disse que deu 2 passos. Quando olhou para trás, o homem tinha desaparecido. Ai, que Não tinha medo. ninguém. Aí ela Gente, foi, eu tô ela foi. impactada. Ela contando, quando falta luz aqui em casa, a gente sempre faz isso, pede pra ela contar essas Adoro. histórias de lá. Depois é horrível para dormir. Isso, são sempre tenebrosas. E é Aí muito legal isso. ela Pode conta que falar, foi desculpa. conversar com a avó dela, a minha avó era meio indígena. Minha mãe não sabe dizer direito, mas até pelas fotos a minha avó tem os traços, e tanto que minha mãe diz que nunca foi ao médico quando era pequenininha. E a minha bisa, era a avó dela, na verdade. A minha bisa cuidava das crianças com plantas, com ervas do matinho ali de casa. E a minha mãe conta que a minha avó falou: Você foi boba, você tinha que ter aceitado. Ela diz que a bola ia se transformar num saco de dinheiro. Menina, isso é tão tradição oral, mas tão tradição oral, que aconteceu uma coisa muito parecida com a minha tia, você acredita? Lá Ó, no extremo sul da Bahia, olha só, lá no extremo sul da Bahia, minha tia estava lavando roupa no rio. Apareceu uma mulher. amo essa história. Conta, 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 eu amo. Amo. Apareceu, apareceu uma mulher que disse que era velha, velha, bem velha, e era muito feia. Diz que minha tia ficou assustada quando olhou para ela. E aí essa mulher falou para ela: Olha, lá no meio da mata, se você entrar lá dentro, tem umas barras de ouro, lá no final do arco-íris, que eu mesma separei. Se você for lá buscar, você vai ficar rica. Eu te dou todo o caminho aqui. Eu conheço todas as trilhas de dentro dessa mata. Diz que minha tia tremeu de medo e voltou correndo para casa. Ela não aceitou, mas até hoje ela fica pensando se ela teria ficado milionária Teria tido um destino diferente. ou se ela teria sido sacrificada pelas bruxas na floresta, sabe? Gente, isso é muito rico, sabe? A Jordana tá dizendo aqui: essas histórias de medo são ótimas. Exatamente. Vamos fazer um dia, Jordana, uma sessão de aió só com histórias de medo, sabe? A gente teve uma reunião na casa da Luísa uma vez, né? E a gente apagou as luzes de noite, lembra? E Isso! só história de medo, assim. Mina, eu sou tão cagona, mas eu adoro. Ai, Cipriano tem muito umas bom. ótimas também. Ele contou. Muito bom. Mas vamos, então já temos mais um compromisso. Quando acabar essa quarentena, a gente organizar isso aí. Vamos sim. Aió, Esse- edição Contos de Medo. e vai ser à noite, vai ser à noite, vai ser durante a madrugada, assim. A gente acende uma fogueira.
Então, aparecendo várias aqui. Ó, meu Olha a avô história contava da história da Ingra, criança. cara. Olha só, a Ingra Ai, ela é falando. ótima. O que que ela colocou Já já? meu bisavô conta que achou uma criança, ficou com dó e levou para casa. E aí, Só, né? Só que o menino, ele foi aumentando de peso no caminho. Olha isso, que desespero, cara, misericórdia. é só o que eu tenho. Ah, dá pra continuar essa história aí, hein? Dá mesmo. Ai, meu Gente, amor, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa sabedoria tua aí. Vamos seguindo. Meu bisavô era feiticeiro. Olha a Ingra. com certeza, sem sombra de dúvida. Gente, eu que agradeço, Ju. Para mim é sempre uma honra poder falar de tradição oral e é um assunto que deságua, né? Que nunca dou conta de segurar. Tento ser represa, puxar esse assunto, mas não dá, ele é muito amplo. Mas eu acho que a gente terminou assim com chave de ouro, mostrando que na prática é tradição oral. É isso, sabe, gente? E essas E aqui não histórias. é, aqui também não é uma aula, aqui é uma conversa, é um bate-papo. Inclusive, sigam a Natália, sigam tudo que ela produz, essas pesquisas dela são incríveis para a gente aprender mais mesmo sobre nós mesmos, inclusive. É isso, e sigam a Ju também, enfim, e sigam a AIO, né? A gente está aí para disseminar esses conhecimentos. E é importante dizer que essas histórias, por mais que pareçam fantásticas, e são, né? Elas são hipérboles da nossa realidade, sabe? Então, se a gente para conceituar, para entender a fundo, para ir na profundidade do simbolismo, essas histórias são carregadas de simbolismos. Quando a gente começa a decodificar esses símbolos, quando a gente, né, passa a ter essa sabedoria, a prestar atenção no que essas histórias que parecem que são fúteis, na verdade são muito úteis, o que que elas querem dizer, sabe? A gente se engrandece, a gente se enriquece de fato e a gente passa a tomar parte de um pedacinho do dinheiro que estava naquela rede, por exemplo, né, com aquela mãe, com aquela Sim, filha. Então é parar para realmente prestar atenção na substância das nossas histórias. A gente deixou de prestar atenção nas coisas por conta de televisão, por conta de uma porrada de estímulo, né, aqui dentro dessa sociedade caótica, né, que é de ficar até competição. tonto por conta da competição. A gente está sempre fazendo as coisas pensando no que vai dar resultado lá na frente, não fazer pelo fazer, né, pelo gostar, pelo querer, pela por servir, né, aos deuses, à criação, à natureza, enfim, pode parecer um papo muito louco isso que eu estou falando, mas é que quando a gente para prestar atenção realmente nos símbolos aí da vida, das coisas, das histórias, das pessoas, dos mais velhos, das crianças, cara, a gente vai realmente para um outro patamar de existência, né? A gente começa a ser um pouquinho de mar novamente, sabe? Aí esse ser humano original que foi criado pelo universo, né? Pela existência. Acho que é Ai, isso. maravilhosa. Muito obrigada. Eu Um que beijo agradeço, enorme, Ju. muita saúde, muita proteção aí para vocês e que Axé em para breve a gente nós. esteja aglomerado de novo. Estaremos contando esses causos de terror aí. Gente, boa semana para nós. Beijo, Flor, te amo. Cuidemos dos nossos mais velhos, das nossas crianças, cuidemos de nós. Também te amo muito, irmã. Axé. Beijo, gente. Muito obrigada por terem vindo. Tchau, E não tchau. esqueçam, hein? Depois de amanhã, eu não consigo tirar você, Natália. Ah! Depois de amanhã tem Júlia Emílio Braz aqui conversando com a gente, às 3 da tarde, quinta-feira. Eu vou começar a divulgar. E ele vai presentear com 3 exemplares de um de seus livros, O Pretinha Eu. E a gente vai conversar sobre a importância da autoria negra, tanto, né, para a publicação de livros infantis quanto livros infanto-juvenis, a importância da autoria negra. E é quinta-feira, 3 da tarde, participem. Eu vou Vai ver aqui ser como é que eu lindo. faço para sortear. E é isso, sigamos juntos. Um beijo. Axé. Bons ventos. Tchau, tchau.